Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de anemia nesta primeira parte, passo a apresentar o meu convidado, Dr. António Rebalo Nunes, muito bem-vindo, doutor. O senhor doutor é médico imunohemoterapeuta, é também presidente da Anemia Working Group Portugal, ou seja, a Associação Portuguesa para o Estudo precisamente da anemia. Muito obrigada, doutor. Sei que fez uma viagem de Lisboa para estar especialmente aqui no nosso programa, o que torna a sua presença ainda mais especial. Muito obrigada por Para mim é um regresso a casa, porque eu tenho... É verdade, ouvi dizer que tem uma costela aqui do Norte. Vivi cá há 10 anos e, portanto, tem algumas saudades. Sim, o Porto deixa saudades sempre. É verdade, o Porto deixa saudades. Cá estou como tu hoje. É como tu hoje também que o recebemos para falar então de anemia. Digo-lhe desde já que o Sr. Doutor vai ficar comigo também na segunda parte e nessa altura já sabe que as questões são colocadas pelos nossos telespectadores. Por isso não perca esta oportunidade, converse em direto connosco, junte-se a este programa. Pode fazê-lo de duas formas, através do nosso número de telefone 229538525 ou através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Sr. Doutor, antes falarmos de anemia, podemos desmistificar lá para casa este palavrão que é a sua especialidade. Vamos lá saber o que é a imunohemoterapia. Isto porque na segunda parte os telespectadores estão convidados a entrarem aqui em direto connosco e vão pensar assim, bem, o que é isso, hemo, tem aqui qualquer coisa de sangue. Será isto? Não será? O que é que a sua especialidade trata, doutor? É uma especialidade médica muito relacionada com a hematologia. De facto, como diz, está muito relacionada com sangue. Somos os especialistas que tratamos, digamos, do tratamento das doenças através do uso do sangue e dos seus componentes, por exemplo, das doenças da coagulação e muita da chamada hematologia geral. Isto por oposição, e uma oposição muito entre aspas, como é óbvio, com os colegas da hematologia clínica, que estão muito vocacionados para o tratamento das doenças do sangue propriamente ditas, provavelmente ainda mais vocacionados para a área da hemato-oncologia, portanto, as doenças malignas do sangue. Portanto, há aqui uma relação muito próxima entre nós, entre as duas especialidades, e que se complementam em toda esta área da hematologia, das doenças do sangue e do tratamento das doenças utilizando o próprio sangue. Nós somos esses. Muito bem. Senhor doutor, sangue, não podemos deixar de falar dele, não podemos viver sem ele. Nunca. O sangue é, digamos que é o nosso combustível, por assim dizer. O que é que faz do sangue, ainda por cima há tanta simbologia à volta do nosso sangue, não é? É verdade, porque desde a antiguidade que o homem percebeu que se deixasse esvaziar, por assim dizer, em hemorragias, morria. Portanto, isso era incompatível com a vida. É um conceito já muito ancestral, muito da antiguidade. E depois, de facto, ao longo dos anos, ao longo das civilizações, o sangue tem tido sempre este aspecto místico, que apareceu sempre primeiro, muitas vezes esteve até associado à alma, não é? E essas coisas todas. O que motivou, inclusivamente, algumas aproximações terapêuticas completamente bizarras e que nós hoje nos rimos, mas que provavelmente na altura eram o que de melhor se faria, que eram aquelas sangrias para aliviar os maus humores e os maus sentimentos e tudo isso, porque se pensava que era o sangue que era o grande transportador de tudo, do bom e do mau. E na verdade não é, quer dizer, como nós depois fomos aprendendo, ou seja, fomos capazes de incorporar ciência nesta matéria, e hoje temos um conhecimento bastante razoável do sangue e daquilo que ele é capaz de fazer e dos problemas que nele podem residir, porque no fundo ele espelha praticamente todas as doenças, porque todas as doenças podem ter uma expressão a nível sanguíneo. Por isso que nós fazemos análise e vamos lá medir. Exatamente. Eu acho que é do senso comum, todos nós achamos sempre, vou fazer análise ao sangue, e quando está tudo bem dizemos, bem, se no sangue não acusa nada, é porque está tudo bem. Às vezes não é assim. Às vezes também acontece o contrário, aparentemente está tudo bem e depois verdadeiramente não está. Outras vezes também há o contrário, felizmente, que é aquelas pequenas alterações analíticas que as pessoas às vezes ficam muito assustadas e vão ocorrer, e às vezes isso não corresponde a questões de importância de maior. Portanto, temos que saber aqui, por isso é que nós, enfim, temos várias especialidades relacionadas com esta matéria e somos capazes de ler esses sinais que às vezes nos vêm. Mas como diz, o sangue é de facto um órgão. Nós, especialistas, temos em relação ao sangue uma postura talvez um pouco sentimental, porque olhamos para ele como um órgão líquido. E no fundo? No fundo porque repare,
o sangue, no fundo, tem células diferentes, tem pelo menos 3 tipos de células diferentes, com funções diferentes. Muito E depois tem uma coisa que as une. Por acaso é líquido, que é o plasma, não é? Uma altura que se anda a falar muito de plasma, pronto, plasma é isso. E que, portanto, nessa perspectiva, sempre que nós, por exemplo, transfundimos sangue a outra pessoa, na nossa visão não nos custa muito entender esta transfusão como um transplante de um órgão líquido. Isto é uma visão biológica e com um toque sentimental da coisa, mas que faz sentido, de facto. Sim, faz sentido, muito embora, por exemplo, tenhamos que o considerar inevitavelmente um transplante especial, porque, por exemplo, quando nós transplantamos um rim, ou um fígado, ou um coração, nós queremos um órgão sólido, no fundo, queremos que ele permaneça e que cumpra a sua função e que morra com a pessoa. Sim. Em relação ao transplante de transfusão, nós não queremos isso. Queremos que ele cumpra a sua função e que se vá embora sem deixar rasto. E quando digo rasto naturalmente ao nível das doenças infecciosas que sabemos que podem ser, em circunstâncias especiais, transmitidas pelo sangue, e também aquelas alterações de natureza imunológica que têm a ver com defesas e com capacidade de reagir às agressões externas. Portanto, nós queremos que seja um transplante, mas transitório, que não deixe rasto. Muito bem. É? Senhor Doutor, disse-nos então, nesta sua descrição, muito bonita sobre o sangue, porque é óbvio que tem uma ligação afetiva com o sangue, porque lida todos os dias com ele, e eu acho que de resto todos nós temos orgulho em dizer o nosso sangue, os laços de família são criados pelo sangue, portanto há sempre a religião. Todos os órgãos são nobres, atenção, o coração também tem uma mística muito especial da alma e dessas coisas. Mas o sangue de facto até na própria religião é muito forte, é um símbolo muito forte. Portanto, acho que todos nós nos sentimos de alguma maneira tocados por este órgão líquido, como disse. Sem o qual os outros órgãos não vivem, não é? Porque é o transportador. Sim, exatamente. Vem a todos os outros órgãos. Era aí que eu queria chegar. Grandes funções do sangue e a sua constituição. Falou-nos de 3 elementos fundamentais que depois nos vão levar também à anemia, e era por aí. Bem, no ponto de vista celular, nós temos 3 grandes linhas de células. Temos os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, cuja falta ou cuja deficiência vai conduzir de facto aos estados de anemia, e que basicamente não servem para mais nada, ou servem para muito pouca coisa, para além de transportar oxigênio. Muito bem. E quando estamos a falar de transportar oxigênio, é a grande função, porque o oxigênio é o nosso combustível biológico, bioquímico, metabólico, e portanto, sem o qual não há vida. É por isso que quando o oxigênio não chega ao coração, acontecem os infartos, quando o oxigênio não chega ao cérebro, acontecem os acidentes vasculares cerebrais e por aí fora. Portanto, é um transportador de oxigênio, que ainda ninguém conseguiu substituir. Às vezes fala-se em substitutos do sangue, parece uma coisa fácil, mas não é. Não. Depois temos a outra linha celular, que são os glóbulos brancos, os leucócitos, que são essencialmente células vocacionadas para a defesa contra as infecções e contra, enfim, algumas doenças malignas também. São os nossos guerrilheiros, os nossos defensores. E depois temos as plaquetas, que são umas células pequeninas, até quem considera que não são exatamente células, mas fragmentos celulares, que têm um papel importantíssimo na coagulação do sangue. Portanto, quando há deficiência de plaquetas, ou em número, ou nos seus atributos, na sua qualificação, pois as pessoas terão mais tendência para ter hemorragias, sobretudo a nível da pele e das mucosas. E depois temos o plasma. O plasma é um grande mistério. O plasma que é aquela parte líquida do sangue que liga tudo isto, não é? Se nós deixarmos um sangue num tubo sossegado, ele com o tempo, as células vão para o fundo e depois fica uma parte amarela, líquida, que é o plasma. Nós chamamos isso um interstício, quer dizer, o que eu saiba é o único interstício líquido que existe no organismo. E, curiosamente, é um interstício, uma parte líquida, que não tem doenças próprias, não há doenças no plasma. Agora, o plasma é o espelho de todas as doenças, porque é lá que nós vamos medir as alterações analíticas. Isto tem a sua piada, quer dizer, é diferente daquilo que acontece, por exemplo, nos interstícios, naqueles espaços que ligam as células de órgãos sólidos. O plasma não tem patologia, não há patologia plasmática, não há doença plasmática. Agora, é lá que nós vamos medir, de facto, a expressão analítica de quase todas as doenças. Quando fazemos análise é no plasma que elas são feitas. Não é? Portanto, mas de qualquer maneira o plasma é muito rico em proteínas, entre as quais, portanto, proteínas que no fundo contribuem para o equilíbrio metabólico do organismo. Nós sem proteínas também não teríamos sustentabilidade, e depois também tem funções muito importantes a nível da coagulação do sangue, porque estão lá os fatores da coagulação e que nos permitem o quê?
contrariar aquele que seria o desenlace natural de alguém que desse um golpe e que sangraria até à exaustão. E, portanto, o plasma completa as plaquetas e coordena-se com elas neste fenómeno hemostático e que nos faz os coágulos, que são coisas importantíssimas. É claro que isto depois tem também os seus exageros, que é aquilo que nós queremos que aconteça com uma determinada dimensão, não queremos que depois ultrapasse essa dimensão, porque senão coagulávamos por todo o lado e, portanto, também teríamos o reverso da medalha que não queremos. Também não é. Mas nós somos um organismo muito bem equilibrado. É verdade, tivemos um bom arquiteto. Penso que sim. Eu também acho que sim. Chamemos-lhe assim. Chamemos-lhe assim. Senhor Doutor, hoje o que o trouxe cá foi a anemia. A anemia, digamos que não é propriamente uma patologia, pode ser sinal de alguma patologia. Como é que o Sr. Doutor a descreve? É interessante essa descrição. Nós podemos dizer que a anemia não é uma doença, que é uma condição, que é um sinal de alerta, e nós na Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia, consideramos-la uma epidemia oculta. Para já, porque viemos a perceber que a dimensão é mesmo essa. Temos mesmo é de epidemia? É uma epidemia, entre aspas, não é? Não é uma epidemia no sentido infeccioso, porque as epidemias têm autoridades. Mas é no sentido epidemia no sentido que está muito presente exatamente. Na sociedade. Muito presente. E nós temos, obviamente, números sobre isso. E a quantidade não. A quantidade e esse lado oculto. É porque talvez o mais difícil de controlar. É o lado preocupante da questão. Porque é silenciosa. Que é muito real. Sim, há, digamos assim, em relação ao fenómeno anemia, um grau de atenção que não corresponde de maneira nenhuma à importância que tem. Nós fizemos o primeiro estudo epidemiológico em Portugal, a Anemia Working Group Portugal, sim, fizemos um estudo epidemiológico muito robusto, muito alargado, da população adulta nacional, de todo o território, sim, com uma metodologia muito correta e baseada nos censos de 2011, que são os últimos censos que tivemos em Portugal. Que existiram. E fomos ver que anemia é que tínhamos cá. Porque há diferentes tipos? Há muitas anemias, muito embora a mais frequente de todas seja a anemia por deficiência de ferro, e podemos depois falar sobre isso, obviamente teremos que falar nela porque é a mais importante, mas nós fomos perceber um pouco na linha daquela que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz assim: vocês, pelos vossos indicadores sociodemográficos, económicos, por serem um país com a situação geográfica que tem, nós calculamos que vocês tenham cerca de 15% de anemia na população adulta. E nós que somos uns céticos fomos ver. Fomos para o terreno, um trabalho muito, muito complicado, muito complexo, e que corresponde ao primeiro estudo nacional. Nós não sabíamos. Portanto, tínhamos esse carimbo, de alguma forma, que tínhamos 15%. Fomos ver e não temos mais. Portanto, o cenário real é muito mais preocupante. Como é que foi feito esse estudo? Esse estudo foi um estudo de terreno, de terreno de norte a sul, com um questionário robustíssimo e muito exaustivo pelas pessoas. Tivemos cerca de 8 mil pessoas analisadas e com análises ao sangue feitas no local. Portanto, analisar 8 mil pessoas com um grau de resposta de 75%, quer dizer que foram 10 mil e tal pessoas abordadas, mas com um bom nível de adesão. E fizemos alguns parâmetros analíticos básicos, por picadinha no dedo, no local, portanto, está a ver toda a estrutura que isto teve por trás, e fomos perceber, para já, quanta anemia que temos e depois que anemia temos. Certo. Porque é importante percebê-lo, é importante perceber isso, porque as medidas que se podem tomar têm que ser referenciadas a isto, não é? Claro. Não há anemias sem causa, mas também não devem ser tratadas todas da mesma maneira. Obviamente. Pronto. Então, o que é que se concluiu, Doutor? Concluímos coisas muito preocupantes. Primeiro, não temos 15% de anemia, temos 20%. 20% pode parecer um número muito redondo, mas isto quer dizer na prática que 1 em cada 5 portugueses adultos... Precisamente, tem anemia. 1 em cada 5 portugueses adultos tem anemia. Se formos falar então na questão da deficiência de ferro, o cenário ainda é mais preocupante. E para além disso há um fator que nos inquietou imenso. Deficiência de ferro não é sinónimo de anemia? Não é sinónimo. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia. Podemos esclarecer isso depois um pouco melhor, mas por agora o que eu queria dizer é que, para além do número, para além da dimensão desta carga, desta epidemia oculta de anemia em Portugal, continental, infelizmente não conseguimos ainda ir às ilhas, nem conseguimos ver noutras faixas etárias que não o adulto. Sim. Sabemos que temos que o fazer, mas ainda não conseguimos. É que da população desse estudo anémica, e quando eu digo anémica digo porque não é por questionário que se vê que é, mesmo pela análise, portanto, pessoas anémicas, diagnosticadas, 84% não fazia a mínima ideia que tinha anemia. Isso é que é assustador. Isto é muito assustador e, portanto, 84% dos 20% dos anémicos que nós analisamos neste estudo, certo, tinha anemia, sem saber, não fazia a mínima ideia.
Isto é muito relevante, porque senão quem não faz ideia não vai procurar ajuda, e quem não procura ajuda depois não tem naturalmente o seguimento natural. E também já vamos perceber que implicações é que pode ter o não tratamento da anemia. Daí esta inquietação, esta segunda inquietação. A primeira inquietação que nós tivemos no Anemia Working Group Portugal foi percebermos que tínhamos uma inquietação comum independentemente das nossas especialidades médicas, porque isso é um grupo que tem especialistas de várias especialidades médicas e cirúrgicas. Para quem a anemia é um problema comum nas suas áreas. Como, por exemplo, que áreas é que estão aqui envolvidas? Nefrologia, cardiologia, medicina interna, gastroenterologia, ginecologia, quer dizer, toda uma série de gente em cuja área de atuação, independentemente de não ser esse o seu alvo principal, mas a anemia tem um peso importante em todas estas áreas. Nos doentes que tratam. Esta foi a inquietação que nos levou a juntar-se. Então vamos tratar isto em conjunto. Nós às vezes falamos pouco uns com os outros, mas quando nos pomos a falar as coisas resultam muito bem. Foi o caso. E começámos precisamente, eu acho, por onde devíamos ter começado. Vamos ver se temos um problema cá em Portugal. E temos. É um problema de saúde pública, já foi assim assumido, inclusivamente ao nível da Direção-Geral de Saúde, o Sr. Diretor-Geral de Saúde tem estado connosco nas nossas reuniões. Portanto, temos um problema de saúde pública em Portugal, não é preciso nem hiperdimensioná-lo, e muito menos subvalorizá-lo. E por isso, essa inquietação tem gerado esta nossa cruzada contra a anemia nestes últimos anos, com várias iniciativas, E principalmente com o subdiagnóstico. Com o subdiagnóstico, e portanto é preciso pôr isto numa plataforma de importância diferente. Não só a nível da preocupação médica, onde nem sempre é valorizada como devia, e de uma forma ainda mais preocupante a nível da população. Claro, precisa a população estar ciente. E como é que isso se faz, Sr. Doutor? Se nos fala de algo que é oculto, que é silencioso, de que forma é que eu posso saber se sou anémica? Isso para já é suspeitar. Mas os sintomas não são... Os sintomas não são muito característicos. Porquê? Não é? Porque é uma condição muito traiçoeira do ponto de vista das manifestações. Isto porquê? Porque, como já lhe disse, o que está em causa é capacidade de transporte de oxigênio a todos os órgãos, a todos os tecidos. E depois cada pessoa pode se manifestar de uma forma tendencialmente mais virada. Mas encontramos aqui sintomas... Há habitualmente um sintoma que é muito marcado e é comum a praticamente toda a gente que nós vemos nas nossas coisas, que é um cansaço invulgar. Mas que também é um problema. Era o que eu ia dizer, é um problema. O cansaço também... E hoje em dia andamos todos cansados. Nós estamos cansados e temos sempre uma explicação muito criativa para o cansaço. Portanto, deixamos andar. Há sempre montes de problemas, ao déficit, a crise, as derrotas dos clubes, os filhos, os empregos, tudo isto. O trânsito, o inverno. Agora, o que não quer dizer também que fique claro que toda a gente que tem cansaço tem anemia, atenção, certo, não é? Agora, também não é só o cansaço que conta, há um conjunto, como certamente perceberá, há um conjunto de sinais e sintomas que são relativamente mais frequentes. Coisas que têm muito a ver, por exemplo, com a queda de coisas até muito estéticas, queda do cabelo, o enfraquecimento das unhas, a palidez, por aí fora. E depois coisas mais complicadas e que resultam de quê? De compromisso de órgãos, chamemos-lhe mais nobres, o pulso acelerado, alguma dificuldade respiratória, alguns sintomas ao nível do tubo digestivo, náuseas, falta de apetite, etc. Inclusivamente compromisso da parte sexual, quer dizer, pode afetar tudo e mais alguma coisa. E com isto às vezes as pessoas tendem a não valorizar. Sendo que o diagnóstico perante uma suspeita clínica é fácil. É fácil. É estar picada no dedo? Não tem que ser uma picada, mas qualquer rastreio analítico, toda a gente faz um hemograma, toda a gente quando vai fazer análises, o hemograma é normalmente aquilo até que vem logo no princípio. O hemograma é precisamente medir, olhar para o sangue e medir a quantidade de células por unidade de volume, enfim. Isso quer dizer que provavelmente os portugueses também não cumprem com o conselho de devemos fazer análises anualmente? É um conceito, quer dizer, é uma indicação que, enfim, não tem nada, mas seria uma forma preventiva? Sim, eventualmente poderia ajudar. Doutor, eu tenho aqui a indicação que temos um vídeo para ver, precisamente da Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia. Acha oportuno que o façamos agora, porque tem a ver com os sintomas? Foi um vídeo que fizemos precisamente com esse objetivo. É um vídeo muito virado para a população, para que as pessoas se revejam nisto. Então é curto, tivemos a participação de algumas figuras públicas que nos ajudaram nesta cruzada, portanto acho que sim, também. Acho muito bem. Vamos ver se em casa se identifica com este vídeo, vamos ver. Eu lembro-me que me caía o cabelo.
Às vezes pode custar a respirar. Tinha dores de cabeça. As unhas podem partir-se. Todos os meus amigos diziam que estava pálida. As pessoas sentem-se cansadas, sem cabeça para nada. E quando percebi, tinha anemia. 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 A deficiência de ferro pode levar à anemia e a todos estes sintomas. Sabia que a anemia afeta 1 em cada 5 portugueses? Um dos grupos com maior incidência são as mulheres, em particular as grávidas. Mas também as pessoas com doenças crónicas têm o risco de carência de ferro aumentada. Hoje em dia, é possível tratar a anemia, reduzir os sintomas e aumentar a qualidade de vida. Por isso, é importante que faça o rastreio. Faça o rastreio e veja a sua vida melhorar. Vigie os seus níveis de ferro e consulte o seu médico. Faça o rastreio e dê cor à sua vida. Nós já fizemos. E você? Dia 26 de novembro é o dia da anemia, por isso não se esqueça. Faça o rastreio e recarregue as baterias e tenha uma saúde de ferro. Pode falar nisso. Gostei muito do vídeo, Sr. Doutor. Muitos parabéns. Foi muito bem conseguido e, como disse, muito assertivo, muito dirigido para o nosso público, simples, com uma linguagem simples, que é o que também pretendemos aqui sempre foi precisamente o objetivo que nos levou a isso, que é passar esta mensagem para a população em geral. E chega a todos. Pelo menos ter a dúvida e fazer o rastreio. O rastreio é uma coisa que tem algumas limitações, mas serve precisamente para isto, para pelo menos a pessoa ter um local onde se dirigir e onde muito rapidamente lhe podem dizer sim ou não, e se sim, o que é que deve fazer. E que não é nada de extraordinário, não é? Sr. Doutor, falou aqui de um grupo de risco que me parece importante referirmos, as grávidas. Antes disso, as mulheres em geral, porque nós, mais uma vez, somos mais atingidas que os homens. Tenho toda a razão. Porquê, Sr. Doutor? Não me venha dizer que são as hormonas também. É a condição feminina que é péssima neste caso. Sabe que eu costumo dizer... Adorei a expressão do Doutor. A expressão... como é que disse? Condição feminina. A condição feminina é péssima. Fala-se muito da condição feminina, mas no bom sentido. Este é no mau. Sabe Bom? que eu que ando envolvido nestes assuntos há algum tempo, e às vezes dei por mim a pensar que, de facto, Deus é homem. Deus é homem, porque maltrata imenso as mulheres. Ainda bem que está tudo a ser relativamente a este problema. Não, é homem porque maltrata as mulheres, quer dizer, a sério. A mulher é muito maltratada deste ponto de vista da anemia. Somos tem muito mais anemia que o homem. Muito mais tudo que o homem. Nós temos tudo não vamos por aí. Temos muito mais tudo. Não vamos por aí. Mas de facto, neste aspecto, é um dos grupos de risco em relação aos quais nós temos dedicado muita atenção. Mas por alguma razão... Por várias razões, que eu muito rapidamente direi. Nós, quando falamos em anemia, a principal causa é, de facto, a anemia por deficiência de ferro. E a mulher tem essa condição de ter um débito mensal de perda que nem sempre é compensado. Está a ver. A juntar a isto tem gravidezes. As gravidezes são verdadeiras maratonas de resistência em relação... Por isso é que nós temos que suplementar com ferro, não é? Tem que suplementar, e é mais que isso, quer dizer, é porque nós em relação às grávidas, por exemplo, no nosso estudo que fizemos em Portugal, na população grávida, que não era uma população muito grande, como compreende, sim, mas encontramos valores da ordem dos 50 e qualquer coisa % de prevalência de anemia na grávida, mesmo considerando os valores mais baixos da hemoglobina que estão tipificados para as gravidezes. E, ora, isto são valores, não são valores da Europa Ocidental, isto são valores de outras latitudes muito mais desfavorecidas, estamos a falar do Hemisfério Sul e por aí fora. Portanto, estes números não são nossos, mas a verdade é que são. Portanto, nós temos aqui um problema relativamente à gravidez e que está a ser abordado, nomeadamente no âmbito das normas da Direção-Geral de Saúde, relativamente à necessidade de suplementar. Mas nós, no Anemia Working Group, que já fizemos três grandes reuniões científicas, falamos sempre de mulher, porque é inevitável que o façamos. Em todas as fases, na mulher adolescente, na mulher grávida, na mulher na menopausa, na mulher em idade fértil e por aí fora. Porque quando as mulheres engravidam, vão ser submetidas a uma maratona em que é preciso produzir sangue para elas. Para 2. E para 2. Ou para 3. Ou para 3, exatamente. Ou para 4, às vezes é assim uma multidão que é preciso alimentar. Uma maratona maior. Ora, não há nenhum atleta que corra uma maratona sem se preparar antes.
E nós desleixamos muito este aspecto. Homens de Portugal, ouçam o que o Ou senhor seja, doutor está a dizer. às vezes, as mulheres entram na gravidez já num péssimo estado do ponto de vista Exatamente. hematológico. Portanto, isto Muitas tem que ser vezes visto antes. sem saberem, exato. Isto tem que ser visto antes. Claro. Tem que ser avaliado antes, tem que ser suplementado antes. Tem mais um cuidado, as gravidezes Muito bem. planeadas também são importantes. Gravidezes planeadas, gravidezes pensadas. Neste sentido. As adolescentes serem acompanhadas, porque muitas vezes o que acontece, nós sabemos pouco em números, mas sabemos o que é que acontece. A adolescência é um período de grande desenvolvimento, de grande crescimento. Ora, isso precisa de, entre aspas, de combustível, nós precisamos de ter o par. E isso muitas vezes coincide ali com um período da vida em que há um desnorte, há às vezes umas atitudes alimentares um bocadinho restritivas, extremistas, muitas sabe como é que é? E tudo isso é deficitário. E depois Portanto, não vai difícil. contribuir Não vai. para- E depois, de maneira quer dizer, alguma. vai desequilibrar o sistema. E a mulher- Doutor, restam-nos 2 minutos, veja lá, 2 já nos minutos, deram, passou tanto tempo, passou tempo a depressa. mais. Rapidamente, porque temos mesmo que falar, onde é que podemos ir buscar o tal ferro que tanto necessitamos, as principais fontes de ferro, e para quem de facto é diagnosticada a anemia, qual a forma mais eficaz de tratamento? Há uma coisa que é chave. Todas as anemias têm uma causa e o tratamento da anemia é o tratamento da causa, não é? Portanto, temos que primeiro fazer este exercício, este desafio diagnóstico. Sem dúvida que a principal causa da anemia é por tal deficiência falta de de ferro. Mas também não se pode correr o risco de dizer assim, tem anemia, é por deficiência de ferro, vamos encharcar em ferro. Isso às vezes até pode ser nocivo, porque há anemias onde até há acumulação de ferro. Portanto, isto fica muito claro. É preciso que, Conhecer perante a bem a suspeita causa. clínica, diagnosticar a causa e tratá-la. Do ponto de vista alimentar, o mais importante é manter uma alimentação equilibrada, onde coexista proteína animal com proteína vegetal. Quer isto dizer que as alimentações desequilibradas por regimes muito restritivos, os vegetarianos puros, têm muito maior tendência a entrar numa fase de desequilíbrio e, portanto, anemiarem ou pelo menos terem deficiências de ferro importantes. Depois há mitos alimentares que é preciso mitos que é preciso desmistificar, é um pleonasmo ao contrário. Mas é assim, nós absorvemos muito melhor o ferro da carne, o chamado ferro M. O ferro dos vegetais é muito pouco absorvido. O que sabemos é que a conciliação na mesma refeição dos dois tipos de ferro, eles ajudam-se um bocadinho e é aí que se consegue o melhor cenário absortivo. Agora, há mitos, por exemplo, em relação aos espinafres, em relação às beterrabas, e nós vemos muito isso nas nossas consultas, que é as pessoas aparecem encharcadas depois de ingerirem toneladas de espinafres, beberem litros de sumo de beterraba, que não serve rigorosamente para nada. Eu lamento desiludir algumas das pessoas que nos estejam a ouvir. Não, mas é bom que o faça. Inclusivamente o espinafre vem do Popeye, não é? Vem daquela, nós temos toda aquela imagem no nosso do imaginário Popeye, tal, que comia as latinhas e tal. Agora, o que acontece é que o espinafre, mesmo sendo um vegetal razoavelmente rico em ferro, também tem lá outras coisas, outros elementos, neste caso os fitatos, que impedem a absorção do ferro. Portanto, tem até um efeito perverso ao contrário. O ferro está lá, mas não é absorvido. Está lá, mas não é absorvido, e até pode ser inibido o outro que está à volta. Depois há muitas coisas que têm a ver com a relação do ferro com outros alimentos. Porque coisas do dia-a-dia, por exemplo, chá, café, chocolate, algumas fibras que as pessoas comem, podem ter um efeito inibidor da absorção de ferro. E isto tem muita importância quando nós prescrevemos ferro oral, os comprimidos. Quando falo em comprimidos, não falo em suplementos comprados não sei aonde. Estou a falar em formas tipificadas. E que nós também temos que ter esse cuidado para permitir que eles sejam muito bem absorvidos. Porque às vezes há aquilo de tomar em jejum, tomar não sei o quê, depois as pessoas misturam aquilo com o leite, o cálcio ganha sempre ao ferro na absorção. E isto são coisas às vezes muito práticas que é preciso os médicos assistentes perderem um bocadinho de tempo a explicar esta cronologia, esta relação que deve ter o ferro com as outras coisas. Muito bem. Dr. António Rebelo Nunes, a nossa conversa está ótima, mas vai ter que terminar por aqui. Mas vou convidá-lo, obviamente, a ficar comigo para a segunda parte. Na segunda parte vai ter questões dos telespectadores. Vamos ficar então à espera que os telespectadores que acompanham o programa se juntem a nós nesta conversa e que nos liguem logo após um curto intervalo. Até já.